A Igreja Cristã Maranata é pacificadora e misericordiosa? Hoje eu vou comentar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, realizada no dia 26 de julho de 2026. Eu preciso começar dizendo uma coisa. Na EBD anterior, a do dia 19 de julho, eu já havia chamado a atenção para uma contradição muito séria, algo comum na Igreja Cristã Maranata. E, naquela ocasião, Marcelo Ferreira criticou os fariseus, dizendo que o entendimento religioso deles valorizava a aparência, os ritos, a liturgia e o cumprimento exterior da palavra de Deus. Vocês se lembram disso, não é? Ele também afirmou que os religiosos acrescentavam interpretações às Escrituras e colocavam suas tradições no lugar da própria palavra de Deus. E, por sua vez, Gilson Souza falou sobre amor ao próximo. Na sequência, Alexandre Gueiros falou sobre amar os inimigos, não buscar vingança, não aparentar santidade e viver uma espiritualidade verdadeira. Bom, isso foi na EBD passada. Então nós perguntamos, isso vale também para a própria Igreja Cristã Maranata ou só para os outros? Porque é muito fácil pregar amor. É muito fácil pregar misericórdia, é muito fácil pregar reconciliação e é muito fácil condenar os fariseus. O difícil é fazer um exame de si mesmo, um autoexame. E agora, uma semana depois, nesta EBD do dia 26 de julho, de hoje, domingo, outra contradição, e agora maior ainda. Logo no início desta EBD, Gilson Souza faz uma afirmação impressionante. Ele não diz apenas que os cristãos devem buscar virtudes, as virtudes das bem-aventuranças, almejar isso. Ele diz: nós somos os pobres de espírito, nós somos os que choram, nós somos os mansos, nós somos os que têm sede e fome de justiça. Nós somos também os misericordiosos. E ainda afirma que Jesus se dirigiu a nós como os limpos de coração e os pacificadores. Perceberam? As bem-aventuranças deixaram de ser um espelho, algo a ser alcançado, a ser buscado pelos cristãos, e virou um certificado. A própria instituição, falando de si mesmo, diz: nós somos. E aí eu tenho uma pergunta. Quem atestou, quem certificou isso? Porque Jesus não entregou às igrejas um carimbo de santidade para elas mesmas preencherem. Eu mesmo sou. As bem-aventuranças, elas deveriam produzir autoexame. Deveriam fazer cada cristão perguntar, primeiramente, sobre si próprio. Eu sou misericordioso? Eu sou pacificador? Eu sou manso? Eu tenho fome e sede de justiça? Mas aqui a resposta da Maranata já vem pronto. Nós somos. E é justamente aí que a realidade começa a entrar em choque com o discurso. Gilson diz que os mansos não agem impulsivamente e vai além. Ele diz que agressão e violência são próprias daqueles que entendem que devem lutar pelos seus direitos. Que bom. E depois ele afirma: você não precisa brigar por justiça. O Senhor fará sobressair a tua justiça. Muito bem. Mas eu pergunto, isso vale para quem? Vale para o membro? Vale para o ex-membro? Vale para quem foi prejudicado? Vale para quem foi injustiçado? Vale para quem discorda da instituição? E vale também para a própria Igreja Maranata? Porque a Igreja Maranata não pensa duas vezes antes de recorrer aos tribunais quando entende que os seus direitos foram atingidos. Basta você fazer uma consulta no Google aí. Maranata processa ex-membros.
Então, qual é a regra? Quando o indivíduo luta por seus direitos, isso é agressividade? Mas quando a instituição luta pelos próprios direitos, isso é então agora uma defesa legítima? Não pode haver duas éticas, irmãos. Uma para a igreja e outra para os ex-membros, para quem critica. E tem mais. Gilson Souza, ele diz que ao servo do Senhor não convém contender, olha só, mas ser manso para com todos. Lindo, Gilson. Mas, novamente, a régua vale para os dois lados? Porque publicar um vídeo crítico não é automaticamente contenda pecaminosa, de forma alguma. Assim como ajuizar uma ação também não é automaticamente uma vingança. O problema é a assimetria. Quando a ICM reage, ela diz que está defendendo seus direitos legítimos. Mas quando o crítico reage, então eles dizem: ah, deixa isso com Deus, vai pregar o evangelho, pare de falar desta obra, você precisa perdoar, você é um amargurado. É exatamente esse deslocamento que nós precisamos identificar. E depois, Gilson chega então às bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E aqui aparece um problema teológico importante. Ele começa falando de justiça, mas rapidamente ele transforma a explicação para justificação pela fé. Cita Romanos 3, fala que somos justificados pela fé. Gente, olha que coisa. Fala que Jesus é a nossa justiça. Tudo isso é verdadeiro em seu próprio contexto, mas Mateus 5 não está simplesmente falando da doutrina paulina de justificação. Não, Gilson. Uma coisa é como o pecador é declarado justo diante de Deus. Outra coisa, Gilson, bem diferente, é ter fome e ter sede de justiça. Entendeu, Gilson? E outra coisa ainda é, e diferente, praticar justiça. E outra coisa ainda também diferente é Deus fazer justiça em determinada situação. Gilson, preste atenção. Na EBD, esses sentidos eles foram misturados. E mais adiante, a explicação ela vai terminar em minha é a vingança, eu retribuirei. Então essa sequência é toda confusa, atrapalhada. Fome de justiça vira justificação, nada a ver, irmãos. Depois vira Deus defender a minha causa, não é isso. E depois vira vingança, vingança pertence ao Senhor. Isso não é uma boa exegese, não é exegese nenhuma, afinal, né? Os textos são bíblicos, são diferentes e são todos misturados e colocados no mesmo pacote. Aí vem Alexandre Gueiros e ele abre dizendo: vejam, nós somos os misericordiosos. Da onde, Alexandre Gueiros? E depois ele diz: nós somos. Agora escutem como ele próprio define misericórdia. Ele diz que Jesus era sensível ao sofrimento das pessoas. Diz que Jesus tinha compaixão. E diz: misericórdia é também compaixão, é agir com bondade, com benignidade. Que coisa maravilhosa, não é, Alexandre Gueiros? Mas vamos lá. Porque misericórdia, Alexandre Gueiros, não é discurso. Misericórdia é ação, é atitude. A própria definição de Alexandre Gueiros diz agir em favor do necessitado, não foi? Então eu pergunto, Alexandre Gueiros, onde está a misericórdia na Igreja Cristã Maranata? Como a Igreja Maranata age em favor dos necessitados? Como a Igreja Maranata trata os ex-membros? Como a Igreja Maranata trata quem discorda? Como a Igreja Maranata trata os críticos? Como
como a Igreja Maranata trata as pessoas que saíram feridas. Alexandre Gueiros, não basta declarar nós somos misericordiosos. É preciso mostrar. Faltou o exemplo, Alexandre Gueiros. Mas, em seguida, Alexandre Gueiros ele vai acrescentar, dizendo: temos de ser misericordiosos no trato com nosso semelhante, no trato com nossos irmãos, tolerando, sendo longânimos, sendo pacientes com os erros dos nossos irmãos. Gente, que coisa maravilhosa! Então a pergunta, que é muito simples, é a seguinte: essa tolerância vai até onde? Vale para o irmão que questiona uma doutrina, por exemplo? Vale para quem discorda da liderança? Vale? Vale para quem sai da igreja? Vale para quem publica uma crítica? Ou a longanimidade, ela termina exatamente quando alguém critica a instituição? Mais à frente, Alexandre Gueiros fala sobre os limpos de coração e repete algo que já havia sido dito na semana anterior. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí, em seguida, ele afirma: o Senhor não se ocupa primariamente do nosso comportamento externo, mas, em primeiro lugar, do nosso coração. Aqui, a contradição fica quase didática. Na EBD do dia 19 de julho, Marcelo Ferreira criticou os fariseus por valorizarem aparência, ritos, liturgia e cumprimento exterior da palavra de Deus. E Alexandre Gueiros alertou contra aparentar santidade. Agora, ele reafirma que Deus não se ocupa primariamente do comportamento externo, mas entre uma EBD e a outra, a própria Maranata publicou uma circular determinando até a postura corporal dos instrumentistas. Todos param, todos se ajoelham. E eu não estou dizendo que ajoelhar é errado. Não é isso. E não é isso que eu estou querendo dizer. O problema é outro. O problema é o discurso. Porque a mesma instituição que condena formalismo regula formalmente os sinais exteriores de espiritualidade, ou seja, aquilo que ela entende que é espiritual. E isso é contraditório. Mas tem mais. Na explicação sobre pureza de coração, Alexandre Gueiros ele introduz uma doutrina específica do clamor, uma doutrina própria, exclusiva da Igreja Maranata. Ele diz que essa limpeza, ela exige uma operação constante do sangue de Jesus. E depois ele complementa dizendo: purifica-me com o poder que há no sangue de Jesus. E aqui acontece exatamente aquilo que Marcelo Ferreira condenou na EBD anterior. A Igreja Maranata pega um texto, acrescenta a sua construção doutrinária, além da letra, e apresenta essa construção como se fosse o próprio significado do texto. É um acréscimo. Mateus 5 diz: bem-aventurados os limpos de coração, mas não diz essa limpeza acontece por um ritual institucional da obra do Senhor chamado clamor pelo sangue de Jesus. Isso é um acréscimo. E a ironia, ela é enorme. Na semana anterior, eles condenaram os fariseus por acrescentarem tradições às escrituras. E na semana seguinte, eles fazem exatamente aquilo que eles condenaram. Mas o ponto mais forte talvez seja a bem-aventurança dos pacificadores. Alexandre Gueiros diz: os pacificadores não semeiam contendas. Olha só. E ele diz: nós semeamos a paz. Lindo. E depois ele afirma: ele nos confiou o ministério da reconciliação. Deus confiou a eles o ministério da reconciliação. E aí no final ele acrescenta: é preciso haver paz entre nós. Ah, e disse também:
Nós não queremos jamais fomentar o conflito. E eu preciso perguntar novamente a Alexandre Gueiros, quem é esse nós? Porque essa é uma afirmação muito ampla. Nós não fomentamos conflito. Nós somos pacificadores. Então, como se manifesta isso na relação com os críticos, Alexandre Gueiros? Na relação com os ex-membros, na relação com as pessoas que questionam a instituição. Porque uma instituição, ela não se torna pacificadora porque ela afirma que é. Pacificação é algo que se demonstra, que se observa. Reconciliação é algo que se demonstra. Misericórdia é algo que se demonstra, deve ser perceptível. E aqui há também um detalhe teológico. Alexandre Gueiros, ele cita 2 Coríntios, capítulo 5, e fala sobre o ministério da reconciliação. Mas o sentido principal do texto de Paulo é a reconciliação entre Deus e o homem por meio de Jesus Cristo. Usar isso como aplicação para reconciliar pessoas é até possível, mas não se deve confundir aplicação com sentido original. Essa confusão aparece várias vezes nesta EBD. E então nós chegamos ao final. A bem-aventurança dos perseguidos. Vejam só. Alexandre Gueiros, ele fala: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E depois ele diz: eles reconhecem que eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um filho de Deus, por isso eu estou sofrendo afronta. Aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque existe uma lógica perigosa aqui. Se eu estou sendo criticado, então eu sou perseguido, eu sou uma vítima. Se sou perseguido, é porque eu sou fiel. Se eu sou fiel, a crítica prova que eu estou certo. Isso cria uma crença que nunca pode ser corrigida. Mas Jesus, ele não disse bem-aventurado todo mundo que recebe crítica. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse os perseguidos por causa da justiça. E disse: quando mentindo disserem todo mal contra vocês. E a palavra em destaque é mentindo. Então, toda crítica precisa ser examinada. Afinal, o que falaram é verdade ou é mentira? Tem documento que prova? Né? Tem elementos que demonstram? Tem gravação? Tem decisão judicial que prova? Porque não basta dizer, estão falando de nós, então, automaticamente, somos perseguidos. Não, não. Esse é talvez o maior problema desta escola bíblica da Maranata. Primeiro, eles dizem, os outros são religiosos. E depois, os outros são os fariseus. E depois, os outros estão presos à letra. E depois, nós somos os mansos, nós somos os misericordiosos, nós somos os pacificadores. E, finalmente, nós somos os perseguidos. Vocês conseguiram perceber essa estrutura? Os outros recebem rótulos negativos e a própria Igreja Maranata recebe todas as virtudes. Ah, isso é muito confortável para eles, porque a organização nunca precisa fazer a pergunta mais difícil. E se nós estivermos errados? Psicologicamente, esse tipo de narrativa funciona como uma proteção da identidade do grupo. E eu não estou diagnosticando ninguém aqui, irmãos. Entendam isso. Eu não estou dizendo o que se passa na mente
de Gilson ou de Alexandre Gueiros. Eu estou falando do discurso. O discurso cria uma estrutura em que a instituição já começa moralmente inocente. Ela é misericordiosa. A Igreja Maranata é pacificadora. A Igreja Maranata é mansa. E se alguém confronta a Igreja Maranata, então a Igreja Maranata é perseguida. Então, quase qualquer conflito confirma a própria narrativa, e isso é muito poderoso e também muito perigoso, não é verdade? Filosoficamente falando, existe ainda um problema de coerência. Você não pode dizer não fomentamos conflitos e depois ignorar conflitos reais provocados ou prolongados pela própria Igreja Cristã Maranata. Você não pode dizer nós somos misericordiosos sem mostrar misericórdia. Você não pode dizer nós somos pacificadores quando você não pacifica. Você não pode dizer não lutamos ou brigamos por justiça e recorrer sistematicamente aos tribunais para defender os seus próprios interesses. A palavra, ela precisa encontrar a prática. Caso contrário, nós voltamos exatamente ao que Jesus disse aos fariseus. Eles dizem e não fazem. Entenderam? E talvez essa seja a síntese dessas duas últimas EBDs. Na primeira semana, eles explicaram por que os outros são fariseus. E na segunda semana, eles explicaram por que eles próprios são os bem-aventurados. Olha que lindo. Só esqueceram de comparar tudo isso com aquilo que eles realmente fazem. E é exatamente essa comparação que nós vamos continuar fazendo. Porque não basta dizer nós somos os misericordiosos. Não basta dizer nós somos os pacificadores. Não basta dizer nós somos os perseguidos. A pergunta que nós fazemos é: os fatos confirmam essa narrativa? E amanhã nós vamos aprofundar essa análise com a participação também de Joaquim e de Roseli, como nós fazemos habitualmente no canal Manaim. Então, estarei eu, Roseli Pereira, Joaquim Wallace de Souza e vamos comentar ainda um pouco mais esta EBD. Vamos também ler para vocês algumas coisas que foram ditas, vamos discutir essas interpretações das bem-aventuranças, vamos falar sobre justiça e justificação, sobre misericórdia, sobre pacificação, sobre reconciliação, não é? Que é o tema que está aí em voga, não é? Vamos falar sobre perseguição e, principalmente, vamos confrontar o discurso da Igreja Cristã Maranata com a prática. Então anote aí. Amanhã, às 20 horas, no canal Manaim, estaremos reunidos para continuar este tema. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.